Bem, irmãos, vamos dar início ao nosso culto nessa tarde. Vamos começar cantando Louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Vamos nos colocar de pé, cantar, os que podem, né? E cantarmos esse cântico, Louvemos ao Senhor. No seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, demos glória ao nosso Salvador. Magnificai o Altíssimo, porque Ele digno é. O Altíssimo, porque Ele digno é. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida e nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Deus. O próximo é de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, de tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido,
nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Jesus, presente aqui. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua casa, juntos, louvando, bendizendo o Teu nome. Obrigado, Senhor, por cada um dos amados irmãos que tem chegado. Obrigado pela força que o Senhor nos dá, a saúde, Senhor, suficiente para estarmos aqui. Queremos lembrar aqueles irmãos que não puderam estar por motivo de saúde, Senhor, algum outro motivo de até trabalho. O Senhor possa ser com eles, guardando, protegendo, livrando assim de todo o mal. E que nesta tarde, Senhor, o Senhor venha mesmo falar aos nossos corações através da Tua palavra que vai ser ministrada pelo Teu servo, pastor Jander. Que o Senhor possa também, Senhor, guiar em toda a verdade. E assim, Senhor, todo esse trabalho e até essa nova semana, que o Senhor possa nos dirigir em tudo. Oramos, Senhor, por esse país, pelas as autoridades, Senhor, que o Senhor possa ser com cada um deles. E muito obrigado, porque podemos, Senhor, ter paz aqui, podemos ter mesmo a liberdade, Senhor, de poder Te cultuar, Te louvar e Te bendizer. Que o Senhor possa dar entendimento e sabedoria aos líderes dessa nação, Senhor, seja o presidente, o primeiro-ministro, os ministros em geral, os presidentes da Câmara. Que o Senhor possa dirigir tudo, Senhor, e que possa mesmo fazer a Tua vontade. Oramos com essa situação também ali na Ucrânia, a Rússia, Israel. Ó Senhor, o Senhor sabe como está esse mundo. Entregamos nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e as nossas vidas, Senhor, está nas Tuas mãos. Nós te agradecemos por todas as Tuas bênçãos, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Muito obrigado. É bom ver novamente os irmãos aqui à tarde. Os avisos o pastor Jander nos deu hoje pela manhã, principalmente não esquecendo o próximo sábado, né, às 18 horas, esse culto que vai ser um culto de ações de graça às 18 horas. Vai ser um culto, os irmãos chegam, né, vai ser aqui embaixo, um culto diferente, onde os irmãos vão poder ter a oportunidade de dizer, né, contar as bênçãos, o que o Senhor tem assim feito. Vamos também cantar, depois uma pequena meditação a respeito desse assunto, né, de ações de graças, e aí depois a gente sobe e tem um momento de convívio assim com os irmãos. Então, quem puder trazer um pratozinho, né, como o pastor Jander disse, a bebida a gente já vê aí, os irmãos não se preocupem com a bebida, né, mas com esse prato, trazendo assim qualquer coisa para termos assim comunhão. Tá bom? Durante a semana os irmãos já têm aí ciência dos trabalhos, né? A terça-feira aqui com o estudo da harmonia dos evangelhos, e graças a Deus, né, estamos avançando assim. E na quarta-feira temos lá o culto em Cuba,
e lá estamos estudando o Apocalipse, né? Quinta-feira a visita lá, nossa irmã Augusta, irmã Ana, lá no lar, em Serpa. A gente vai notando, irmãos, que a irmã Augusta está assim mesmo, a gente nota que ela está, acho que o Senhor está quase para chamar a nossa irmã, olha, porque ela não está muito bem não, já não, essa quinta-feira não abriu nem os olhos assim, né? E olha que uma senhora chamou lá, Augusta, mas ela não respondeu nada, mas mesmo assim, cantei, fiz uma oraçãozinha, disse alguma coisa assim, mas vamos continuar orando assim por ela. Depois dessa visita, sempre eu pego ali o casal Bully e vamos lá para Vales Mortos, onde temos assim um culto com a irmã Rosinha, né? Tem sido sempre bom o culto ali. Depois, na volta aqui, temos o culto à noite, o culto de oração, às 20 horas. Antes de nós orarmos, o pastor Jander nos traz uma meditação, ele está nos milagres de Jesus, e aí depois nós oramos assim, né, pelos irmãos, uns pelos outros. Então, sábado é o que eu já disse para os irmãos, da ação de graça, e assim, né, no domingo, sempre domingo pela manhã às 11 e domingo à tarde às 17 horas. Tá bem. Vamos ainda cantar mais um cântico. O horário já corre rápido aqui, olha. O horário corre mais rápido aqui do que lá em casa. Mas vamos cantar, irmãos, quem pegou os mares em suas mãos. Aí depois desse canto, eu acho que eu já vou entregar ao pastor Jander, para ele ter bastante tempo aí para nos trazer a exposição da palavra. Então, quem pegou os mares em suas mãos? Em suas mãos e contou da areia cada grão, reis e povos tremem com sua voz, a criação lhe rende adoração. Contempla a Deus, em seu trono está, venha adorá-lo, contempla ao Rei, incomparável é, venha adorá-lo. Quem já deu conselhos ao Senhor, quem o que ele falou, ao Deus sábio quem vai ensinar, sua majestade ninguém pode sondar. Contempla a Deus, em seu trono está, venha adorá-lo, contempla ao Rei, incomparável é, venha adorá-lo. Quem nas mãos os pregos suportou, em lugar do homem pecador, Jesus Cristo, humilde a padecer, ressurgiu e reina com poder. Contempla a Deus, em seu trono está, venha adorá-lo, contempla ao Rei, incomparável é, venha adorá-lo.
com as duas madames aí é fácil cantar. Poxa, é uma maravilha. Pastor Jander, por favor, meu irmão, traga a mensagem. Bem, boa tarde, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 2, dos versículos 8 a 17. Gênesis 2, 8 a 17. É o texto que nós estamos estudando. Eu pensei que eu ia terminar na semana passada, mas acabou não dando tempo. E aí hoje, se Deus permitir, a gente termina pelo menos esta sessão e depois fica a criação da mulher. Então, vamos ler Gênesis 2, 8 a 17. Então, diz assim a palavra do Senhor. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, aplica essa palavra, esta porção da Tua palavra em nossos corações. Também nos ensina, nos edifica, nos exorta e nos anima para vivermos uma vida conforme as Escrituras, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu fui ver depois a gravação e o microfone que a gente coloca para sair mais nítido, ele descarregou, de alguma forma, a gente perdeu uma parte da pregação. Eu vou fazer uma recapitulação muito breve daquilo que a gente viu, só para ficar registrado, e a gente vai prosseguir a partir daquilo que nós já vimos, né? Então, pegando ali o comboio daquilo que vimos anteriormente, Deus prepara todo o material para criar o homem. Nós lemos que Deus criou o homem do pó da terra, mas antes temos uma explicação. Da terra subia uma neblina, não chovia, então ali a terra, imaginemos a terra úmida, o barro, o Senhor tendo aquele trabalho cuidadoso, amoroso de criar o homem com suas próprias mãos. E o homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, e vimos a importância do homem. Ele é importante porque ele foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, mas ao mesmo tempo Deus não criou do ouro, Deus não criou do ônix, como a gente acabou de ler que tem, da pedra de ônix, do bidélio, de algo precioso, algo raro. Tem até uma música lá no Brasil que não sei se chegou aqui, mas fez muito sucesso e ainda faz ainda. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Né? Assim, não é isto. Não é isto. O homem é pó da terra. Agora ele foi criado conforme a imagem de Deus. Né? Tem o seu valor,
Mas não é que ele é precioso, não é que nós somos o centro de Deus, da vontade de Deus. Não. Quem é o homem? Né? A Bíblia vai dizer quem é o homem para que dele o Senhor se lembre. Então não é isso. Né? Nós já vimos tudo isso. E vimos que Deus não apenas criou o homem, mas como diz no versículo 8, ele plantou o Senhor Deus, e aí nós já vimos isso também, Senhor Deus, é algo grandioso, né? Tire da sua mente você pular e só ler Deus, o Senhor, mas veja o significado do nome, né? O Senhor, o Jeová, aquele Deus da aliança, o Deus que se mostrou ali na sarça ardente para Moisés, que mandou lhe tirar a sandália dos pés, porque o lugar que estava era santo, né? E ao mesmo tempo o Deus que é o Elohim, é o Todo-Poderoso, o Criador, grandioso, majestoso. Esse Deus, ele não só criou o homem, mas plantou um jardim no Éden. E nós vimos que Éden não é o jardim. O Éden é um local onde o jardim estava inserido. É uma região onde o jardim estava. Um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Também nós vimos isso que naquela cultura antiga, quando dizia na direção do Oriente, tudo que se referia ao Oriente, para eles lá, significava vida, porque é o nascer do sol. Então, no Oriente, o sol nasce, é onde a vida nasce, é onde tudo é belo, enquanto que no Ocidente é o pôr do sol, significa morte, né? Tudo que é triste, que é ruim, então tudo vai acontecendo no pôr do sol. E é isto, fomos para o significado do Éden, né? Significa mesmo prazer, deleite. Foi um local que Deus criou para o homem ter tudo isto, ter prazer, deleite na criação do Senhor. E nesse jardim, Deus não criou as coisas de qualquer jeito. Veja, é o trabalho de um jardineiro primoroso, né? Que faz as coisas com excelência. E aí, versículo 9 vai dizer: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. É a visão de um banquete. Até falei para os irmãos, é a visão de um banquete. Não é apenas, gostoso. Eu até brinquei com os irmãos, eu gosto muito de comer. Geralmente quando tem um banquete, aqui o convívio, a mesa é grande. Eu vou tentando pegar de um pouquinho cada coisa para ver se eu experimento, de tudo ali no mesmo jantar. Mas é por quê? Porque eu sei que é gostoso, mas é muito agradável aos olhos, é chamativo, chama, parece que a pestana faz assim, com o cheiro. Eu vou querer comer uma coisa dessa. É isso que o texto está querendo dizer. Árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E nos lembra o fato da Eva. Quando a serpente estava com ela, nós lemos lá em Gênesis capítulo 3, que a Eva viu que a árvore era boa para dar entendimento, agradável aos olhos. Deus não ia fazer uma coisa feia e churuca, Eu até falei com os irmãos também, tem épocas do ano que o morango é mais bonito, tem outras que é menorzinho, não tem gosto, Às vezes a melancia, você compra a pequena, a gente comprou uma pequenininha, uma melancia pequena, que os meninos gostam, mas eu cortei e eu fiquei triste, era quase toda verde, aí um negócio bem pequenininho vermelho no centro. Aí eu fui comer, não tinha gosto, era água, Imagina aqui, irmãos, Deus criando algo belo, gostoso para comer, árvores bonitas, A gente lembra também da história de Canaã, quando os espiões foram espionar, os espias foram lá na terra de Canaã, para trazer um cacho de uva, tinha que vir 2 homens carregando, para ver o tamanho ali daquela fruta.
E lembre-se, foi algo que a gente já viu, e eu falei para vocês. A terra naquela altura, a terra nesta altura em que vivemos hoje, é fruto da ira de Deus. Deus destruiu a sua criação através do dilúvio. Então não temos algo parecido como no Éden. Não temos. E temos paisagens lindas, paisagens belas, coisas gostosas para comer e tal, mas nem se compara, eu acho, do que aquilo que existia numa terra sem pecado. E também vimos que Deus colocou ali, no centro do jardim, a árvore da vida, né, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida já diz tudo, a árvore que dava vida ali para o homem, a vida eterna. E também nós vimos algo que fala sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente viu que essa expressão do bem e do mal é como se fosse o conhecimento de todas as coisas, do bem até o mal, né? A gente tem uma expressão no Brasil, de cabo a rabo, do focinho até o rabo. Então, a gente tem o conhecimento completo da coisa. Aí eu fiz a pergunta, é ruim ter conhecimento? Não, é muito bom você saber das coisas, ter o conhecimento, ter a informação. Quem é que não gostaria de ter informação, conhecimento de todas as coisas? A gente busca até hoje. Você pode estar no seu trabalho, sei lá, 20 anos, mas sempre vai ter alguma coisa para aprender. Vai ter um novo sistema. A gente estava conversando com a Mariana, né? Lá no AIMA agora tinha um negócio para aprender, de um novo processo. Sempre vai ter coisas novas para aprender no local, mesmo que a gente trabalhe a vida toda lá. Não é pecado ter conhecimento, mas a questão aqui que nós vimos é que o Senhor Deus colocou lá no jardim para que o homem, escolhesse. Adão, tinha esse chamado livre-arbítrio. Olha, você pode aprender de mim, Adão. Aprenda de mim, eu posso lhe passar o conhecimento, mas você pode escolher também aqui desobedecer, se rebelar e querer por si mesmo ter o conhecimento do bem e do mal. Está aqui. E aí nós vimos, irmãos, que qual era o plano de Deus? Como é que a gente sabe que o plano de Deus era que o homem, como sua criação, como a pérola, ali a joia da sua criação, como é que Deus queria que o homem fosse? Nós temos, através de toda a Bíblia, a forma. Deus queria que o homem fosse até Deus, querer sugar toda a sabedoria divina, toda a sua inteligência. E aí nós vimos vários textos dizendo e falando, o Senhor mesmo falando para o seu povo, olha, guarda os meus mandamentos. Os meus mandamentos é para que vocês beneficiem dele, pratiquem, a ponto de as nações verem vocês e digam, olha como essa nação é tão sábia, inteligente. Essas leis que eles cumprem são tão boas. As leis do Senhor não são maléficas, não trazem malefícios, apenas benefícios. Olha esse Deus que é tão próximo, que mantém a comunhão com o seu povo. Nós não temos. O Dagon, a gente não tem essa proximidade. Os Astarotes, não, esse Deus é diferente, porque o povo está lá sempre, Deus é o centro, vem dele o conhecimento, vem dele a sabedoria. O seu povo pode buscar sabedoria diretamente com o seu Deus, mas não foi isso que aconteceu. E aí também tem um motivo de Deus ter ficado até triste com o comportamento do povo de Israel quando quiseram buscar um rei. Lembra? Samuel ficou triste, e aí Deus disse, olha Samuel, não fique triste, não fique abalado, porque não é a ti que eles rejeitam. Mais uma vez, o homem está rejeitando a mim. Ao invés de eu ser o seu rei, eles querem um rei humano, que lidere eles nas batalhas. Quantas batalhas eu não os guiei para a vitória? Até aqui não foi necessário. A única coisa que eu peço deles é obediência. Obediência.
Porque se não for obediente, aí Deus já tinha prometido em Deuteronômio, aí eu vou mandar os outros povos para julgar, né? Julgarem o meu povo, porque não estão seguindo os meus mandamentos. A minha aliança foi quebrada. Os outros povos vão vir invadir. Agora obedece, me busca, que eu vou livrar. Quando foi que vocês clamaram e não foram libertos, né? Quantos povos ali na época dos juízes, temos os filisteus, amalequitas, tudo invadindo o povo, fazendo guerra, e Deus sempre levantou um líder entre a nação, entre cada tribo lá, para ser o juiz, para julgar, e obteve vitória. Enfim, mas esse era o plano do Senhor. E aí ele deixou algo como exemplo, que foi justamente o pai e o filho. Nós vimos isto. O exemplo, né, que nós temos muito claro na Bíblia de como deveria ser é o exemplo de um pai e um filho. Um pai nunca quer que seu filho se dê mal na vida, né? A não ser que seja um pai desnaturado, alguém que, né, não preste mesmo, um homem de Belial. Mas qualquer pai que você perguntar, ele vai dizer: não, eu quero que meu filho se dê bem, eu não quero que ele se machuque nunca, eu quero que ele, na escola, no trabalho, seja o melhor, seja feliz, vá bem. Eu não quero, mas muitas vezes hoje nós escutamos, né? Não, eu quero aprender com os meus erros. Isso dói. Hoje eu sei que dói porque eu tenho 2 aí. Quantas vezes eu falei: Mariana, você vai se machucar. Você vai se machucar. Dá vontade de pegar, segurar e ficar com ela no colo para não acontecer nada. Mas eu tenho que deixar ela fazer a escolha dela para ela aprender. E ela vai e se machuca, né? Mas o conselho da Bíblia para o filho é o quê? Filho meu, ouve a instrução do teu pai, o ensino da tua mãe. O filho sábio alegra o seu pai, o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Todos esses conselhos para o filho, para não buscar conselhos do mundo, conselhos de amigos. E nós temos exemplo de um rei que teve o conselho lá dos seus amigos e rachou o reino. Vocês lembram quem é, né? Roboão. O povo olha, Roboão, tá difícil, tá demais, nós estamos sobrecarregados com o imposto do teu pai, o Salomão. Faz o seguinte, maneira um pouco, o reino está em paz, o reino é próspero, alivia sobre nós a nossa carga. Ele foi lá com os conselheiros do seu pai, do Salomão. Eles disseram: é verdade, alivia, maneira um pouco mais aqui, talvez não seja necessário tudo isso. Aí foi lá com os amigos. O que os amigos disseram? O quê? Tu vai afrouxar, rapaz, né? Diz para ele que tu vai piorar. Vai aumentar o imposto. E rachou o reino, né? O resultado, quebrou um reino que era para ser longo, né? Mas não, quebrou o reino e tiveram as consequências que a Bíblia nos diz. Mas ouviu o conselho de amigos, ouviu o conselho do mundo. A Bíblia diz: olha, ouve o conselho do teu pai. Quer ir bem nessa terra? Aliás, é o primeiro mandamento com promessa. O quê? Honrar pai e mãe. E honrar não é apenas obedecer. É o que a gente estava explicando lá ontem no Descobridores. Honrar não significa obedecer, né? Vou dar o exemplo da Mariana, coitada, né? Mariana, né, Mariana? Mariana, vamos lavar a mão para almoçar. Aí vem chorando, batendo o pé: não quero. Ela obedeceu, não foi? Mas ela não honrou. Ela não respeitou, ela não quis o melhor, ela não quis dar o melhor. Honrar é você querer fazer isso. Não é necessário nem pedir, né? É mais que obedecer. É um mandamento com promessa, para que te vá bem.
nesta terra, nesta vida, né? E é uma promessa de Deus, irmão. Não é uma promessa do pai e da mãe que esquece, fura, não cumpre. É uma promessa de Deus, né? Você acha que não vai ser verdade? Né? Enfim, e aí chegamos, então foi bem resumido aquilo que nós vimos no estudo passado. E aí nós chegamos em Gênesis 2:10. Diz assim: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circula a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Então veja, irmãos, o Éden era essa região onde o jardim do Senhor foi plantado. E é muito importante nós termos essas informações para que a história da criação, a história do jardim do Éden, não seja tratado, não seja considerado como um mito, como uma lenda. Na nossa terra, como a gente vive no meio da floresta, tem muita cultura indígena, então tem muitas lendas, muitos mitos. Você olha assim para uma planta, tem uma lenda sobre. Aí você olha para o rio, tem uma lenda sobre o rio, né? São mitos que ali os povos originários inventaram e foram passando de geração em geração. Aqui nós temos informações que são fundamentais para até validar como algo verdadeiro, algo verossímil. Não é um conto, não é um conto, não é uma lenda que foi inventada, olha, uma lenda judaica. É uma lenda mesmo ali do povo de Sem, né? Não, é algo verossímil. Estão as coordenadas que Moisés colocou. Apesar de que nós vamos ver agora que nós não temos, por exemplo, 2 rios. Não temos a informação de onde ficariam esses 2 rios, o Pison e o Gion. Alguns dizem que o Pison seria o rio Ganges hoje, né? Mas não tem como bater o martelo. Olha, o rio Ganges era aquele antigo Pison que está lá no Éden, né? Não temos como. E o Gion seria o rio Nilo. Se você for ver a geografia, então o rio Nilo está aqui numa... Né, eu estou de frente para vocês. Então, o rio Nilo estaria aqui no Egito, na cabeça aqui da África, e o Ganges está lá na Índia, né, passando ali pela Índia. E aí teríamos o rio Tigre e o Eufrates aqui no meio, para você ter uma noção assim de como seria. Mas não tem como cravar, são coisas que os estudiosos, as pessoas acreditam que seria esses 2 rios. Mas não tem como nós cravarmos, batermos o martelo que o Pison seria o rio Ganges e o Gion seria o rio Nilo. Mas nós podemos ver, irmãos, que esses rios, eles representam, até para nós, né, se formos, talvez até é algo bem delicado, espiritualizar alguns textos, mas a gente vê a provisão de Deus até na sua criação. Deus cria, Deus cuida e Deus provê. Imagina se Deus apenas criasse. Como seria o caos do universo? Criei, agora está com vocês aí, cuidem, né? Deixa aí a criação, está com vocês, está na mão, como as pessoas dizem, né? Olha, o nosso futuro está nas nossas mãos. O que nós vamos fazer com as nossas crianças, com a natureza? Graças a Deus, Deus não apenas criou, como Ele cuida. Mas Ele apenas também não cria e cuida, Ele provê. E Ele colocou ali esse rio que passava, um único rio que se dividia em 4, que dava mesmo a água, levava vida ao jardim. É interessante que lá em Apocalipse 22:1, João vai dizer assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal,
que sai do trono de Deus e do Cordeiro, né? Então, o jardim foi isso, é um rio que se dividia em 4. E aí nós temos do Apocalipse, né? Trono de Deus, sai um rio brilhante como cristal, o rio da água da vida. É Ele que provê, irmãos, para a sua criação, a vida, é Ele que cuida, é Ele que sustenta todo o universo, as leis, a gravidade, a lei da ação e reação, né? Todas as coisas ali que o homem a cada dia vai descobrindo, talvez vai teorizando, mas é Deus que mantém, é Deus que sempre vai sustentar. Também outra coisa, irmãos, é justamente essa questão dos materiais que haviam. É o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. Isso é importante para vermos justamente aquilo que nós vimos sobre a criação do homem. Porque você não foi criado com ouro. Deus criou o ouro. Estava aqui já pronto, né? Só era pegar, olha, fazer de ouro brilhante aqui. Ou então porque ele não fez com uma resina, que é o bidélio, né? Uma resina bem cara, que era utilizada na época, como uma mirra. Por que Deus não criou disso aqui, irmãos? Criou do pó. Já tinham coisas tão preciosas que o Senhor criou, tão belas, tão bonitas, tão raros, inclusive. Por que não é, irmãos? Criou do pó da terra. Acho que para nós lembrarmos mesmo sempre de onde nós viemos, para onde nós vamos depois do nosso futuro. Então vamos andar um pouquinho. Versículo 15. Gênesis 2:15. Diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Eu gostava muito, irmãos, de brincar na minha época, quando era pequeno, de Lego. Gostava muito, eu era apaixonado. Assim, geralmente menino gosta de brincar de carrinho, de boneco, alguma coisa assim. Eu gostava de Lego. E aí eu ganhei eu e meu irmão, nós ganhamos uma mala, 2 malas grandes assim, cheias de peças de Lego. E a gente fazia o nosso castelo, fazia barco, tinha uns bonequinhos que a gente brincava. E aí, isso mostra, irmãos, quando diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim, lembra disso, sabe? Estava pensando, veja, Deus criou o homem, bonequinho de barro, do pó da terra, soprou, é alma vivente agora, pegou ele e colocou no jardim. Ele é soberano, Ele é o Criador, Ele é o Rei, e Ele tomou o homem, Ele podia fazer o que Ele quisesse com esse homem. Mas Ele escolheu pôr o homem lá no Jardim do Éden. Assim como eu e acho que vocês brincavam de alguma forma, os bonequinhos, né? Esse aqui vai ser o meu marinheiro no barco que eu construí. Esse aqui vai ser o guerreiro nesse castelo que eu construí. A mesma coisa aqui, né? Deus cria o homem e decide o que seria ali na sua vida, onde ele ia morar, o que ele ia comer, qual a sua função, o que ele ia fazer no seu dia a dia. Tudo isso foi Deus que fez, né? Deus criou a sua casa, criou o seu trabalho e também ali colocou um propósito na vida desse homem. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Eu já falei para os irmãos que a gente às vezes escuta, né? Eu corro o risco já de ter falado, eu não me lembro, mas pode ser que eu tenha falado, por exemplo, puxa vida, quem foi que inventou trabalho? Quem foi que inventou escola, ter que estudar? Mata essa pessoa aqui, né?
acordar de manhã cedo. Aqui eu sei que a escola geralmente é 9, 8h30, 9 horas, né? 10 horas, enfim. Lá no Brasil eu tinha que acordar 5h30 da madrugada para estar no colégio 15 para as 7, que o portão fechava e não podia mais entrar. E aí a aula ia até 15 para meio-dia, 12 horas. Então tinha que acordar toda vez cedo, consequentemente tinha que dormir cedo. E aí, puxa, num domingo que a gente ia para a igreja à noite, aí depois ia comer uma pizza, ia comer alguma coisa, aí segunda-feira tem que acordar cedo para ir para a escola, aí a rotina na semana toda. Aí, puxa vida, que coisa desgastante. Mas, irmãos, foi o Senhor que deu esse propósito para o homem: trabalhar, ter o que fazer, não ficar ocioso. Eu tenho certeza que talvez se ficasse ocioso, irmãos, seria um caos. Mas Deus colocou um propósito na vida do homem: cuidar, cultivar, guardar esse jardim que o Senhor fez. Não era Deus que ia ir lá, né, não sei, limpar, dar nome aos animais. Não, era o homem para fazer isto. E aí nós temos, irmãos, que na palavra de Deus, vários versículos que nos falam sobre Deus tendo o controle sobre o destino das suas criaturas. Aquilo que Ele criou, é Ele que tem o controle, é Ele que faz o decreto, é Ele que diz como é que vai acontecer as coisas. Vamos ver alguns. Daniel 2:21 é o texto que a gente viu hoje lá na nossa classe dos adolescentes. Daniel 2:21. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Imagina! Até estava falando para eles, às vezes, né, chego em casa, quantas vezes eu cheguei em casa, olha, rapaz, me sentindo, né? Olha, eu sou muito inteligente, tirei 10 em matemática. Rapaz, eu sou o cara, eu sou o melhor da minha turma em matemática, não tem quem me bata. E aí ficava competindo, mas quem é que dá sabedoria? Quem é que naquele dia deu o ar para eu respirar, não me deixou ter uma dor de cabeça, não me deixou ter uma dor de barriga, não me deixou ter uma diarreia, passar mal, vomitar, e me deu todas as condições necessárias para ir para a escola, antes estudar bem, e naquele dia fazer uma boa prova, se não Deus? Então veja, é Ele que muda o tempo e as estações. Aquele rei que se acha o maior soberano, o tal, não. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Um pouquinho mais para frente, Daniel 4:35. Daniel 4:35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Já pensou, irmãos? Será se o Putin sabe disso? O Trump, o Lula, bote aí o presidente que você quiser, né? O rei que você quiser, o Xi Jinping. Já pensou? Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, não é a vontade do rei, do imperador, do presidente, segundo a sua vontade, ele opera com os exércitos do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Apesar de o homem fazer, às vezes, isso, né? Cadê Deus? Não estou vendo. Deus se esqueceu do homem. Não tem Deus, não existe Deus. É Deus, irmãos. E é o seu propósito que importa. É aquilo que Ele quer e tenha certeza que Ele vai operar. Mais para frente, mais para trás agora, né? Isaías 46:9. Isaías 46:9. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade,
Veja, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Desde o princípio. Desde Adão e Eva? Desde Adão e Eva. Desde antes de Adão e Eva? Desde antes de Adão e Eva. É Deus, irmãos. Quem deu conselhos ao Senhor? Quem deu uma ideia para ele? Ninguém. Ele faz conforme a sua vontade. Mais um, Atos dos Apóstolos, um no Novo Testamento, Atos 17, 24. E aqui Paulo vai se referir à criação de Deus, inclusive. Atos 17, 24, quando ele estava ali em Atenas. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O Éden. Aqui vai ser o limite de Adão e Eva. Criei o jardim, local fechado, como eu já expliquei para os irmãos. Vai ser aqui, né? O estágio do homem e da mulher. Aqui vai ser o limite da sua habitação. Para quê, irmãos? Para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então veja, Paulo fez menção lá ao Éden, a criação do homem. Foi Deus que criou todas as coisas, né? Não tem como o homem querer competir, achar que é melhor, e tem, infelizmente tem. Pessoas que anulam Deus, não, os chamados ateus. Anulam Deus, não há Deus. E tem outros que eu acho que até é pior, nem sei, mas sabe de que existe um Deus, mas vive como se não existisse, né? Não sei o que acha disso. Até chegar, a gente vai lá de fora para dentro, até chegar aqui dentro onde existem pessoas que se dizem crentes, que são evangélicos, né? Mas também vivem como pessoas que anulam Deus. Como? No seu proceder, na forma como vive, dizem, né? Olha, eu sou de Deus, mas é completamente mesmo fora daquilo que as Escrituras dizem, né? Também nós vemos, irmãos, que não só a criação, na criação nós vemos que Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Tomou o homem, colocou no jardim e deu um propósito para ele. Mas a própria salvação de Deus é uma prova da sua soberania e a aplicação da sua vontade em querer salvar o homem pecador. Vamos ler Romanos 9:13? Eu não quero me aprofundar muito, porque eu planejo terminar pelo menos essa sessão agora. Mas Romanos 9:13 é algo também muito já conhecido, né? É um texto que até polêmico no sentido dessa coisa, arminianos, calvinistas e tal, mas é a Escritura, a gente não pode anular. Mas veja, Romanos 9:13, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover. De quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão.
Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: por isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? E Paulo vai dizer: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Paulo se refere ao homem como um objeto. Pode o objeto, na mão do oleiro que fez o vaso, questionar: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Já pensou, irmãos? Deus preparar vasos de ira, homem para mostrar a sua ira, para também querer glória para ele, ao mostrar sua misericórdia para com os outros vasos, onde ele vai mostrar sua misericórdia. E aí ele deu o exemplo de Faraó. Eu que endureci o coração de Faraó. Dura cerviz, né? Aquele pescoço duro que não vira. Fui eu que endureci. Para mostrar a minha glória, a minha misericórdia para com aqueles outros que eu vou libertar, os hebreus. Veja, eu que fiz o homem. O boneco, a coisa, o objeto é de quem? É de Deus. Ele que nos fez. A maravilha é que Ele nos escolheu, sem merecermos, sem podermos comprar, sem podermos fazer nada para conseguir a salvação. E aí podemos dizer: foi Ele que nos fez e somos ovelha do seu pasto. Amém? Isso é uma maravilha que poucos podem falar. Poucos podem falar. Poucos podem experimentar essa misericórdia do oleiro, né? Os irmãos não sabem, talvez alguns saibam, mas a Catarina, hoje lá na classe, ela se converteu. Orem por ela. E aí, conversando com ela, há 1 ano, ela já estava lendo a Bíblia por ela mesma. Por ela mesma. Ela, vou ler a Bíblia. E ela teve essa vontade de, eu quero, me aprofundar mais, eu vou procurar uma igreja. E chegou aqui na igreja de Beja, a Igreja Evangélica de Beja. Foi algum mérito da Catarina? Foi alguma coisa assim? A Catarina é especial? Não, meus irmãos. É a misericórdia de Deus que alcançou essa menina e nós esperamos, ajudá-la crescendo a cada dia no conhecimento do nosso Senhor. Mas Deus teve misericórdia da Catarina. Não precisou ninguém compungir o seu coração. Ela mesma, Ela mesma. Mas nós sabemos que é Deus usando de misericórdia através do Espírito Santo. Vamos prosseguir um pouquinho mais. O versículo 15 ainda diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Como eu falei, irmãos, o trabalho é uma dádiva de Deus e não é uma punição pelo pecado. Alguns dizem, olha, esse trabalho, eu já ouvi, até professores de escola dominical,
Olha aí, agora o Adão pecou, agora ele teria que trabalhar. Não, o trabalho foi criado antes do pecado entrar no mundo. É uma dádiva de Deus. Deus deu um propósito, é divino o trabalho. Jesus vai dizer, olha, o meu Pai trabalha até hoje, né? O trabalho ele foi instituído como parte do plano divino antes da queda, né? Antes da queda. E aí nós vemos, irmãos, que Deus realmente deu esse propósito de vida para o homem. É interessante que, se você for ver o Catecismo de Westminster, tem aquela primeira pergunta que aborda qual é o propósito principal do ser humano, né? A pergunta, qual é o fim principal do homem? Acho que talvez aqui da igreja de Beja já devem ter escutado o pastor Elias falando, né? Mas lá eles respondem, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E aí isso responde, o nosso versículo responde até essa pergunta, qual é o fim principal do homem? Existem vários versículos que poderiam responder, mas esse, por exemplo, dá uma parte da resposta. O homem foi criado mesmo não para fazer a sua vontade. Deus não criou o homem assim e disse, olha, Adão, pode fazer o que quiser. Vai, o jardim é teu. Apesar de que ele podia, né, desfrutar de toda a árvore, de todo o fruto, comer quantas maçãs quisessem, quantos morangos coubessem na barriga, né, até estourar. Come, Adão, faz o que tu quiser. Mas Deus não o deixou ao léu, assim, olha, faz, se tu quiser ficar. Não. Deus colocou um propósito. Deus deu um fim para o homem. Ele trabalhar. E esse trabalho glorificava a Deus, né? Quando ele trabalhava, cuidava, guardava o jardim, ele cumpre o propósito de Deus na sua vida. E aí nós não temos um Adão com depressão, por exemplo, um Adão infeliz. Seria impossível, irmãos, porque ele era um ser sem pecado, fazendo a vontade de Deus ali no jardim, tendo um propósito na sua vida. E aí nós temos hoje, olhando para nós, irmãos, qual é mesmo o fim principal do homem? Nós vimos, né? Glorificar a Deus e gozando da sua plenitude, né? Gozar dele para sempre. Deus criou o homem para isso. E nós temos alguns versículos também que vão falar sobre isso, como o homem deve viver, como o homem deveria viver. Romanos 11:36 diz assim, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Veja, porque dele é tudo dele. Tudo que existe também é por meio dele. As coisas como estão funcionando hoje é por meio dele. E não basta apenas isso, e para ele são todas essas coisas. Veja, isso engloba tudo, irmãos, que nós temos no nosso mundo, no nosso universo, no nosso dia a dia. Desde o macro, acontecendo no universo, na Via Láctea, tudo, até o micro, até a sua pequena vida, até a vida aqui do pastorzinho aqui, né? Tudo que envolve, tudo que está englobando isto é para Deus. É dele, acontece por meio dele e deve ser para ele todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ainda 1 Coríntios 10:31. 1 Coríntios 10:31 vai dizer, portanto, quer comais, quer bebais, quer trabalhais, faça o que quiser, quer casais, quer namorais, quer estudais, né? Fazer o quê? Façais outra coisa qualquer. Fazei tudo para quem? Para mim mesmo, para me agradar, para eu ser feliz, né? Interessa a minha felicidade. O que interessa, né? Eu estar bem, estar de bem com a vida. Interessa eu ter boa energia, estar perto de gente com boa energia, né? Não. Fazei tudo para a glória de Deus. Esse
é o plano ideal de Deus. Nós sabemos que o mundo não consegue viver dessa forma. E é por isso que nós temos hoje muita gente não vou entrar no assunto, mas é um dos motivos para nós termos suicídios, depressões, infelicidade, pessoas amargas, pessoas tristes, pesadas no seu viver, porque não vivem conforme o plano de Deus. Não vivem conforme o plano de Deus. E nós que vivemos, irmãos, eu me considero uma pessoa feliz. Apesar dos problemas, eu tento viver para o Senhor. Eu que tenho essa informação, eu que tenho essa visão, a forma como eu vejo o próximo muda, sabe? Até evita de uma pessoa dessa amarga, uma pessoa dessa depressiva, quando nos faz alguma coisa, eu que tenho essa visão, eu não vou retribuir da mesma forma, porque coitada dela, coitada. Vale a pena? Agora, eu que sou crente, olha aqui os versículos. Tudo na minha vida é de Deus, acontece por meio dele e é para a glória dele. Isso é um freio de mão muito grande nas nossas ações. Deveria ser, pelo menos. Um freio de mão, que você puxa aqui. Opa, quase que eu ia falando aqui uma coisa para essa pessoa que merecia. E aí também, irmãos, nós temos até hoje isso até entre os mais jovens, sabe? Estava até lendo eu até botei aqui o Jornal Econômico, estava vendo no site, na internet, e apareceu essa notícia, A geração, eu vou ler ipsis literis, tá? E como estava a notícia, a geração neném é constituída pelos jovens que não trabalham, não estudam, nem frequentam qualquer formação. Em Portugal, são 8,9% do total dos jovens, ainda assim abaixo da meta de 9% da União Europeia para 2030. Jovens entre 15 e 29 anos não trabalham, não estudam, não fazem qualquer outra formação, ou seja, estão parados em casa. E aí isso era algo que estava sendo discutido na Europa toda, e aí depois tinha a notícia de como estava outro estudo que foi feito que entre os adolescentes, foi feito um estudo entre 19 e 22, se não estou enganado, os anos, 43% estavam vivendo de forma depressiva, só em Portugal, tá? Só em Portugal. Por quê, irmãos? Estão vivendo sem propósito, A gente podia olhar tendo uma ótica humana, na verdade. Às vezes a família desestruturada, os pais não ensinam, a ter responsabilidades em casa, a pessoa chega da escola, acha que, o papai tem que me sustentar, é dever dele, aí não faz nada, não joga lixo, não lava roupa, não lava prato, não faz nada. É o famoso neném, não trabalha nem estuda, é o rei de casa. Podíamos ter uma ótica humana, mas muito mais que isto, irmãos. Isso é apenas o resultado espiritual da vida do ser humano sem Deus. Sem Deus. Quando uma vida sem Deus não tem propósito, Não tem propósito, é uma vida infeliz. É uma vida que pode até ter sucesso humano, pode ganhar muito dinheiro, mas quantas pessoas endinheiradas, ricas, você vê com depressão, triste? Eu já falei para os irmãos, estava com a Rebeca vendo um documentário daquela Celine Dion, Estava muito doente, problema, e atacou as cordas vocais. Eu fiquei mal de ver o documentário ao ver ela chorando assim, Porque ela disse, olha, minha vida acabou, minha vida é cantar.
Veio essa doença, agora o meu prazer era ter os aplausos da plateia, ouvir a plateia, né, cantando comigo as minhas músicas. Mas é isso que é o sucesso, esse que é o propósito do ser humano. É ter glória daqui da terra, é buscar a felicidade, sendo que o ser humano, como ser vivente com propósito, quando pega alguma coisa, enjoa, já quer outra coisa e vive sempre pulando de galho em galho, querendo preencher a vida. Tem um propósito para a vida, mas não vai encontrar, espiritualmente falando. Pode conseguir nesse mundo. Olha, meu propósito é ter uma boa faculdade. Estuda, vai lá e consegue. Ah, já não é mais. Eu quero agora um bom trabalho, que me tem uma boa remuneração, Vai, consegue. Tá, e agora? Vou viver sozinho nessa vida? Agora eu quero casar. Aí casa, já não é isso que eu estava esperando. Enfim, vocês entenderam. Mas qual é o propósito de Deus para a tua vida, para a minha vida? Deus criou o homem para ter um propósito. Cuidar do jardim. E nós devemos seguir isto, irmãos. Seguir. Versículo 16, 17 de Gênesis 2. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Já pensou, irmãos? Isso aqui, rapaz, é muita felicidade, né? Puxa vida, já pensou? Com medo de tudo. Puxa vida, é o paraíso mesmo, né? O Éden. Mas aí vem essa palavrinha aqui que o ser humano não gosta. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Uma coisinha que o homem não obedeceu. Nós já falamos sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o homem, olhando aqui para a gente, né? O homem não tinha necessidade de comer dessa árvore, ele tinha tantas outras, né? Centenas, milhares, não sei, milhões, não sei. Mas ele decidiu comer dessa árvore. Ele escolheu se rebelar, desobedecer à ordem de Deus. E até hoje, né? Esse mais nos incomoda, que a palavra de Deus está cheia disso. Mas, não terás outros deuses diante de mim. Olha, não cobiçarás. E para provar que o homem não presta, né? Deus deixou a sua lei para que o pecado ficasse à vista, saltasse aos olhos de que o homem não presta. Tem só não ali. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho, não terás outros deuses diante de mim, não tomarás meu nome em vão. E o homem continua escolhendo desobedecer. Está na sua natureza agora, no seu, DNA aqui, gosta do pecado, gosta de desobedecer, afrontar a lei de Deus. Mas graças a Deus que Deus enviou Jesus. E hoje nós temos uma nova natureza, criado segundo Deus, né? Temos o Espírito Santo habitando em nós, e hoje o crente, esse sim, hoje ele pode, escolher obedecer ao Senhor pela força que o Espírito Santo dá, ou desobedecer, né? Quem é que está mais forte? Quem é que está mesmo mais alimentado? A carne ou o espírito? Se for a carne, vai pecar, com certeza. Agora, se o Espírito de Deus estiver fortalecido, aí vai conseguir obedecer às ordens, à lei de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por Tua palavra, obrigado porque as Tuas mãos dirigem mesmo o nosso destino. Dirige o destino daquele que já entregou sua vida ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos bem em nossos olhos, bem em nossa frente, qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Te glorificar, te obedecer, exaltar-te, Senhor, através do nosso viver, do nosso procedimento. Isso deve ser mesmo a nossa prioridade. E assim nos deleitarmos no Senhor, termos prazer no Senhor como teus filhos.
nos ajuda, nos dá uma boa semana. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. Uma boa semana.